Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Assunto importante hoje. Como que você lida com os seus sentimentos? Antes disso, você é capaz, você consegue identificar o que você sente? Quando algo te deixa triste, quando algo te deixa com raiva, quando algo te deixa com vergonha, com medo, com ciúmes. Vocês sabem que muitas situações em terapia eu começo fazendo este trabalho. E pode parecer algo estranho talvez, digo, lógico que eu sei o que eu sinto, mas a forma, né, os meus casos aqui mostram que este treino ou esta habilidade, que sim é uma habilidade fundamental, e eu já vou explicar por quê, não é uma coisa unânime. É algo que precisa sim ser treinado. Isso tem a ver com inteligência emocional, tá? E por que eu falo que antes de tudo é identificar o que você sente? Teve algumas situações que eu vou exemplificar aqui para você, talvez te ajude a identificar do que eu estou falando. Eu já tive casos aqui em que a pessoa vem, tá sempre tudo bem. Não, tá tudo bem. Como foi a semana? Tudo ótimo. A pessoa vem travada, costas travada, coluna travada, ou com uma dor de estômago insuportável, com uma enxaqueca, ou tudo isso junto ou separado. E como que você tá? Está tudo bem. Isso, quando você, né? E aí, aos poucos, durante o processo de terapia, com uma cutucada da psicóloga, e a gente indo um pouco mais a fundo, a gente começa a perceber que por trás dessa enxaqueca, dor de estômago, coluna travada e tudo mais, vem toda uma tensão que não foi percebida, apesar de, gente, pode parecer óbvio, mas eu não estou inventando tudo isso, tá? E que a pessoa simplesmente passa por cima, feito um trator, em cima do que ela sentiu. Se a situação ficou resolvida, se minha mãe foi atropelada, teve atenção ali naquela situação, mas no dia que ela vem na sessão, a mãe dela já saiu do hospital, então na cabeça dela ou na forma dela entender isso, tá tudo bem. Ela de fato acha que está tudo resolvido, que ela não sente mais nada. Lógico que cada pessoa sente as coisas de uma forma diferente, numa intensidade diferente, mas não é possível que ela, tendo alguma relação com a mãe tendo sido atropelada, tendo ficado internada, que ela sequer sentisse nada 2 dias depois, certo? Para onde foi parar isso? Isso a gente chama de somatização. Então, muitas pessoas ou não identificam o sentimento, ou identificam na hora e depois passam por cima dele, e aquilo é somatizado, isso vai para o corpo. Pessoas que ficam com a mandíbula, com um problema de ATM, por tensionar. Várias doenças têm fundo emocional, por sentimentos não identificados e não resolvidos, não trabalhados de uma forma que a pessoa passe por ele, entenda, se conscientize dele. Existem algumas pessoas que parecem que elas de fato não sentem. E quando você fala com ela, ela sequer sabe do que ela tinha que ter sentido alguma coisa. De novo, eu sei, eu não estou dizendo que todo mundo tem que sentir igual. Tem pessoas que são extremamente intensas. Alegria, tristeza, ciúme, tudo é medo, tudo é muito intenso. Outras pessoas, talvez aquelas mais
racionais. Isso tem a ver com perfil de personalidade, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas algumas pessoas são mais brandas nesse sentir, mas isso não quer dizer que não sintam, tá? E ter esta possibilidade de olhar para o seu sentimento ou de identificar minimamente é muito importante. Também já vou dizer por quê. Então, algumas pessoas nem identificam. Então, identificam e passam por cima, nem identificam. E tem uma outra coisa interessante, só para falar, existem várias outras coisas, tá? Mas só para fazer um resuminho aí de algo que acontece com bastante frequência, é a pessoa sentir algo em determinada situação, por exemplo, ficar muito brava, muito irritada ou triste com uma determinada situação que ela está passando ou passou, e ela desloca, ela transfere isso para uma outra situação, para uma outra relação, tá? Então eu estou brava no trabalho, eu chego em casa, brigo com os meus filhos. Eu estou chateada porque briguei com o meu namorado e sou grossa com as minhas amigas. Estou triste porque meu cachorro morreu e eu saio xingando todo mundo no trânsito. E o que acontece? E aí vem a tal importância do que eu falei. Quando nós não identificamos, não temos consciência do que a gente sente, do que se passa dentro da gente, a chance da gente viver isso de uma forma inadequada, o sentimento, ele não desaparece, tá bem? Ele pode sim ser suavizado pelo tempo, ele pode sim ser suavizado com um processo de psicoterapia, com entendimento, ele pode ser suavizado com boas conversas produtivas, onde você consiga desabafar. Tudo isso são formas positivas do sentimento ficar mais sereno ou ficar internalizado de uma forma branda. Quando ele é ignorado ou nem percebido, ele sim vai aparecer de uma forma torta em alguma outra situação. Vocês lembram daquele caso que eu contei no vídeo da semana passada, em que a menina estava lá na dúvida sobre, será que ele está interessado em mim ou não? Ela, por conta de medo, não identificado, receio, vergonha, insegurança, sei lá. Ela, quando ele não respondia ou quando ele não tinha uma atitude que ela se sentia acolhida, ela se fecha, ela pode ser grossa, tá? E aí com isso ela manda uma mensagem errônea, não era aquilo que ela queria mandar, mas ela tá mandando uma mensagem quando ela se recolhe, certo? Ela manda uma mensagem para o rapaz, muito possivelmente de não estou interessada em você. Aí, quando ele também se fecha, ela aumenta, ela fica com uma sensação ainda maior de insegurança. Nossa, por que ele se fechou? Acho que ele não está interessado em mim assim, do jeito que eu pensava. E você percebe? Então, a gente, por conta de uma emoção não resolvida, por conta de um sentimento que não foi identificado e você não lida com ele de uma forma correta, isso daí vai virando uma avalanche. E quantas relações amorosas, familiares, de amizade, relações profissionais que ficam destruídas por conta de sentimentos de cada um não identificados, tá? E depois vem, disso daí, gente, vem uma série de coisas, o vídeo vai ficar de 3 horas, tá? Mas presta atenção, Laila, como eu faço para começar a identificar os meus sentimentos? Gente, não tem resposta mágica, mas eu já começo a te dizer se observe, tá? Então, quando você tem uma reação, o que é que eu estou sentindo? E não é com a amiga, não é com ninguém, é você com você mesma, tá? Ele me tratou desse jeito, ou ele demorou para responder a minha mensagem. O que é que de fato você está sentindo?
Porque lembro, uma outra coisa interessante que as pessoas misturam. Outro dia eu estava num atendimento e o rapaz falava: ah, eu fiquei com raiva. Era uma situação em que me parecia que era algo para a tristeza. Eu falei: ah, você ficou triste? Fiquei triste. Daqui a pouco ele falava: não, porque eu fiquei com raiva. E eu fiquei com raiva. A tal tristeza, não bem resolvida, se transformava em raiva. E ele, ao agir com o outro, nas atitudes com a pessoa, na relação dele, ele era agressivo. Quando ele não era capaz, então, de primeiro identificar que ele estava magoado, ele estava triste com a atitude dela. Então, primeiro é resolver isso. Olha, você me magoou com essa forma como você falou comigo. Eu não gostei da sua atitude nessa situação, certo? Porque senão cria-se outra. Então, quando ele passa a ser grosseiro com ela por conta de algo que ele não gostou, que deixou ele triste, ele cria uma outra situação ainda mais pesada para se resolver. Ou seja, a gente acumula coisas a serem resolvidas, tá? Espero que tenha sido claro. Quando você identifica se observando, aí sim você tem condições de agir a partir daí. Tá, fiquei triste. O que eu faço? Vamos conversar mais a respeito disso, tá bem? Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado do vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, não deixa de se inscrever e acionar o sininho para você receber todo o conteúdo, tá bom? Um beijo, até!